começando por aqui, Pod Mulher, sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News. Você que já está inscrito aqui, já ativou o sininho, muito obrigada pela sua audiência. E você que não está ainda ou está ouvindo a gente por outras plataformas, muito obrigada aí pela sua audiência, tá bom? Estamos aí 10 milhões em visualizações nas nossas multiplataformas em um ano e a gente agradece muito o carinho de vocês e a sua audiência aqui todos os dias, que é o que é extremamente importante para a gente seguir, né, gente, com o nosso trabalho aí na comunicação. Começo com a minha frase, né, que a gente sempre traz uma frase inspiradora, né, para você, mulher, para você, homem também, né, para se inspirar aí. Mas olha só. Acredito que toda mulher deve ser dona de sua própria história e de seu próprio destino. Anita Garibaldi, que foi uma revolucionária brasileira. Bom, minha convidada de hoje, a gente, como sempre, né, histórias inspiradoras, muita história de mulheres no mercado. E essa, viu, gente, tem dois opostos aí em áreas profissionais, que eu já vou te falar. Eu recebo aqui hoje a Raquel Pagano. A Raquel, ela é empresária hoje do ramo de construtora e imobiliária, porém ela é formada em odontologia, montou a sua rede de clínicas aí odontológicas, hoje com mais de 200 funcionários, e hoje ela se divide entre esses dois trabalhos, né, essas duas profissões, e agora palestrante também. Raquel, muito obrigada pela sua presença. Que prazer. Primeiro, parabéns pelo sucesso. Não é qualquer um que chega a 10 milhões de visualizações. Então, te desejo que Deus te abençoe sempre nesse caminho e que você possa continuar fazendo a diferença na vida de tantas mulheres. Amém, para todos nós, né? Bom, gente, isso é só um pedacinho do que eu falei, viu? Mas olha, fora isso, a Raquel é mãe, 2 filhos, né? Mulheres com a gente, né? E também, ó, falando da questão do que... eu quero falar essa frase que ela diz, ó, que tá aqui. Fui criada para os negócios. É isso? É isso. Eu achei que a tua frase inicial cabe muito com a minha, porque eu fiz a minha história. Apesar de vir de uma família tradicional no ramo imobiliário, né? Meu pai tem a consultora há 40 anos, a Pagano, uma consultora muito sólida, muito forte, mas eu tentei fugir totalmente dessa área. Você foi fazer a área da saúde? Da saúde, fui fazer odontologia, e eu brinco que, eu falei pro meu pai, olha pai, eu vou para odontologia, e ele falou assim, não, pode ir. Mas aí ele começa a me dar já insights na vida de focos, e ele falou assim, dependendo da faculdade que você for, você vai ganhar um carro, se for uma federal, enfim, ou você vai ganhar uma bicicleta se for uma particular, porque ele teria que gastar, né? Então, ele como um bom negociante, e aí eu brinco que foi meu primeiro business plan que eu tive que fazer, que eu tinha que estudar mais que todo mundo, porque eu queria entrar na USP, enfim, e assim fiz. E tentei ir para odontologia, fui para odontologia, mas quando eu comecei, eu falei para o meu pai, eu não quero consultório comum, não. Aí meu pai já falou, ai meu Deus, mais uma empreendedora na família. Você não queria ficar presa. Não era o meu perfil, o sangue, né? Empreendedor, né, Raquel? A gente, quem é empreendedor, a gente não para, né? E você sabe que no começo eu achei que, quando eu formei as clínicas, meu pai, a gente brinca que eu peguei uma veia, né? Meu pai fala sempre que nos negócios, quando você pega uma veia, você tem que ir fundo. E naquela época, há 23 anos atrás, eu peguei a veia da ortodontia, uma ortodontia para pessoas que não tinham tantas condições de pagar muito caro. Porque antigamente era muito inacessível, vamos dizer, porque era caríssimo você colocar um aparelho, né? E há 23 anos eu fui uma das primeiras clínicas aqui de Ribeirão a fazer isso, e aí meu pai olhou como um bom negócio mesmo, mas eu e meu marido fomos fazendo a clínica do dente, crescendo, fomos para Campinas, Porto Alegre, e fizemos uma história muito legal. E no começo eu achei que isso era só um dom comercial, de ter algumas estratégias. E hoje, até com o caso de palestra, quando você tem que olhar a tua vida, por que deu certo, eu vi que não, eu vi que eu fui criada mesmo para os negócios, e vendo meus filhos hoje olhando um outdoor, falando assim, mãe, não tem sentido esse outdoor, eles têm 12 anos. Aí eu olhei e falei, mas como ele sabe? Aí caiu a ficha, falei, nossa, eu fui criada
com o negócio. Aí eu comecei a me lembrar, meu pai sempre, a gente passava numa padaria, ele falava, por que que aqui tem muita gente, ali tá vazio, aqui é fluxo, aqui é contrafluxo. Então, foi aí que eu fui começar a entender tudo que aconteceu. Não era só dom, eu estava sendo criada para isso. Por mais que você foi para a área da saúde, né, você já tinha com você no seu DNA todo a sua educação baseada nos negócios, né? Sim. Já vinha disso do seu pai, da sua convivência no dia a dia, né? E você sabe que hoje eu faço questão de pegar meus filhos na escola. É uma coisa que para mim Também. é a hora que eu reabasteço o meu dia para começar. Só que muitas vezes as empresas estão te ligando e você está tendo que tratar coisas e eles estão escutando. Eu comigo também é assim. Então eles estão sendo preparados para isso também, né? Eu acho que isso é muito legal. O ser humano, eu sempre falo uma coisa, né? Antes de formar um empresário, forma um ser humano. Então você tá pegando aquele serzinho, tá levando, dando princípios. A base da educação, né, Raquel? Que tem que ter o mínimo, que é isso, o primeiro momento, né? Sim. E depois você vai construindo isso no dia a dia mesmo. E construindo como? Com exemplos, né? Sim. É o que a gente faz com os nossos filhos. E não adianta você falar uma coisa muito bonita que você faz na sua empresa se na tua casa você não trata os funcionários assim. Eu brinco que a minha mãe, por exemplo, lá na minha casa, eu fui criada numa casa que se a gente tivesse condição de comer uma coisa, todos os funcionários teriam que comer a mesma coisa. Isso é respeito à tua equipe. Entendeu? Então, é normal pra gente isso, né? Eu acho que eu tive muita sorte com a família que eu vim, com a base de integridade, de valores. E eu acho que no final fica a família, né? Os negócios, eles acontecem, mas o que vale a pena mesmo na vida é a família. É isso aí. Mas, ó, você, 23 anos na área odontológica, rede de clínicas, e aí tá indo para 8 anos, né? Que você começou, na verdade, você entrou na construtora, né, que é da sua família, do seu pai. Como que foi esse processo? Como é que chegou o momento que você falou, eu tenho que estar ali? Então, quando eu comecei nas clínicas, eu fui fazendo o meu negócio, sempre amparada pelo meu pai, claro, com conselhos. Eu brincava que meu pai era meu Roberto Justus. Nossa, bem, né? E ele meu pai sempre foi uma visão muito boa de negócio. Então, ele ia me levando, né? E aí, a gente fez rede de clínicas grandes, enfim, há 8 anos atrás, meu pai falou, agora você está preparada comercialmente, vem para Pagano. E aí foi uma doce sucessão, eu brinco, né, mas quando eu cheguei lá, o meu pai, mais uma vez como um empresário, acho que muito sábio, falou assim, agora você vai para passar pelos setores de chão de fábrica, tipo, vai ver onde é o arquivo, vai ver como você consegue aprovar um cliente no banco. Então, eu falei, nossa, no começo eu falei, pai, eu já era uma empresária, já tinha acontecido, e eu voltei ali, mas hoje eu agradeço tanto a Deus e a Ele, porque hoje, se eu transito muito bem entre o baixo e o alto escalão, é porque meu pai fez eu ter essa base. Porque nas clínicas, naturalmente aconteceu. Eu tive que saber tudo porque eu fiz o negócio. E quando a gente começa do zero, a gente passa por todas as etapas, né? Não tem jeito. E eu falo que, assim, essa experiência não tem preço, né? E é uma coisa que a gente carrega pra gente. E que é óbvio que a gente tem que ter essa experiência de conhecer cada setor, cada detalhe, a vivência, colocar a mão na massa assim, né? Sim. Porque eu falo assim também, Raquel, não sei se você concorda ou não. Mas, gente, às vezes tem gente que vejo e fala assim, porque o dono, o proprietário não pode fazer o operacional, não sei o que, mas, gente, quando você começa, você precisa passar pelo operacional, você tem que saber o que é a sua empresa, você tem que saber o que você está na gestão ali, o que eu estou cuidando. Você tem que ser o primeiro entendedor de tudo ali, não é? De todas as áreas. Eu concordo, assim, 100% com isso. Eu acho que entender... As melhores pessoas da sua empresa é quem está lá no chão de fábrica.
Eu sempre falo isso. Mesmo que depois você não faça operacional. Hoje eu já não faço operacional. Porque é automático. Porque quando a empresa vai crescendo, não tem como. Você tem que começar a delegar. Sim. Né? Porque senão aí você não sai do seu lugar ali, né? Exatamente. Mas e ter pessoas chaves para te reportar o que está acontecendo. Por exemplo, nas minhas clínicas, eu já não estou tão próxima, mas eu tenho pessoas de confiança, desde a secretária, eu tenho a gerente, os responsáveis que eu escuto direto, mas eu vou buscar nas outras pessoas lá de baixo como que está indo, porque eles têm o feeling muito rápido. Então, a distância do negócio é muito difícil. Eu acho que para você chegar a falar assim, vou ter uma profissionalização, claro, eu acho importantíssimo. Mas tenha os seus pilares que vão te contar o que está acontecendo na sua empresa. É isso mesmo. E para você, como é que é? Primeiro, ser mulher, né? Numa área, a gente nós pegamos aqui uns dados, viu, gente, que saiu no jornal Estadão. Mulheres, aí no caso vamos falar de corretoras de imóveis, mas a gente tem que atuar em todos os setores da área imobiliária e construção, né? Mas, tivemos um crescimento, já são 40% dos profissionais dessa área atuando no país. Os dados são da pesquisa Raio-X da corretora, realizada pela DataZap, e mostram o número no último trimestre de 2022, comparando, nossa, olha quanto tempo aí de intervalo, 2019, que eram 34%. É um crescimento ainda muito pequeno, a gente olhando esses números, mas é um crescimento. E isso, falando na área, eu acho que vamos falar de corretora de imóveis, mas eu acho que a construção, né, Raquel, aquela coisa de obra, de gestão disso, de administração, ainda é muito menor esse número, não é não? Muito menor. Eu acho que as corretoras estão achando um espaço, né, porque elas têm uma percepção muito boa do produto, da família, eu acho isso fantástico. Eu acho que as mulheres corretoras vão voar, assim, na minha opinião, porque elas podem proporcionar um lar muito legal e entender o cliente. Eu acho que a mulher tem uma percepção muito boa, às vezes até melhor que os homens, né? Mas no mercado da construção civil mesmo, nas incorporadoras, isso é muito raro. Você tem, num escalão médio, mais baixo, você tem mais mulheres, graças a Deus, mas nessa diretoria, nessa parte mais alta, você tem pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo. Então, imagina, quando eu entrei, eu não era do ramo, e aí, o que você faz? O pessoal... Eu ia te perguntar isso, como que foi, assim, quais foram os desafios, na verdade, que você teve que superar? E vamos falar até o português, claro, né, gente? Você teve que mostrar a sua capacidade, talvez, a qualidade do seu trabalho, do seu profissionalismo, para você conseguir ter um posicionamento sendo mulher? Eu acho que, na verdade, eu pensei muito fora da caixa, né? Quando eu entrei na consultora, não foi uma situação fácil, porque eu era uma sucessora, mas não era do ramo. E aí já tem um peso 2, né? Um peso 2. É a sucessora, E aí, o que ela tá fazendo errado, né? Por que ela tá aqui? O que ela tá fazendo? Vem da área da saúde, né? Imagina. Exatamente. Foi muito difícil. Não foi fácil. Foi muito difícil. Mas eu foquei. Eu fui conhecer a base do negócio, eu estudei o negócio e eu sabia das minhas habilidades. Então, eu precisei pegar mentores assim, não que eu contratei, eu falo hoje para o pessoal, para os empresários, talvez você não precise contratar uma pessoa para ser sua mentora, mas pegue pessoas que você confie de áreas diferentes, elas vão te dar uma visão de um negócio muito melhor. Eu peguei pessoas, advogado, financeiro, que eu comecei a entender um pouco melhor do negócio e comecei a trilhar o meu caminho. Mas chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu vou ter que sair daqui, eu não posso ficar só aqui dentro. Então, com certeza o mercado externo me deu valor primeiro do que o interno. Então eu saí, eu fui para São Paulo, hoje eu sou conselheira do mercado imobiliário. A gente tem aqui,
Esse que eu tava querendo. Aqui, ó. Hoje você é diretora do ACILCOM, que é o Sindicato das Construtoras e Incorporadoras, e conselheira das mulheres do mercado imobiliário. Foi muito legal. Quando eu cheguei a São Paulo, que eu comecei a me destacar lá, eu conheci a Elisa, que é, nossa, uma pessoa que ela luta pelos direitos das mulheres, né? Muito legal. Só que eu fui com uma cabeça de empresária, como ajudar a instituição como empresária, porque ali, primeira coisa, entender que é uma empresa também para ter sucesso e para você conseguir muita coisa. Então, para mim foi muito legal esse movimento que eu fiz, e aqui em Ribeirão também, ser convidada para ser diretora da ACILCOM foi fantástico, e poder trazer uma visão de mulher mais nova. E a ACILCOM eram homens, por exemplo, diretoria? Só homens, e tinha a Yara, que era uma mulher, mas ela é um pouco mais velha do que eu. Olha que bacana, né? Foi muito legal, um respeito que eu tive, e aí o pessoal falou, nossa, já ficou outro lugar, olha onde ela está chegando, mas sempre com muito respeito. Eu acho que eu tive muita sorte nisso, sabe, mesmo sendo mulher. Uma vez eu me lembro, eu fui numa reunião com o pessoal da Caixa, de um banco, uma reunião muito importante, e era uma mesa enorme, assim, e a maioria homem velho, poucos. E eu fui entrando com meu pai, assim, e tinha umas cadeiras na lateral. Então, eu já ia entrar e já ia para a cadeira, né? Meu pai me puxou e falou, de jeito nenhum, você está comigo. E a hora que eu vi, eu estava no centro da mesa, a única mulher lá, mas o que eu fiz? Eu me posicionei muito bem, porque como eu tinha passado por todas as áreas da consultora, quando o pessoal do banco estava falando um assunto tão importante, eu sabia como funcionava, na verdade, lá embaixo. E aí eu consegui me questionar, me posicionar, aí depois eu virei amiga desse pessoal, enfim, né, mas foi um posicionamento. Em reuniões assim, você já precisou em algum momento da sua vida dar uma entonação mais assim de voz para que te olhassem, para se impor, assim? Poucas vezes eu precisei disso, mas assim, eu tenho um jeito muito comercialzona, sabe? Aquele jeito, não sei o que, comercial, fazer acontecer. Já teve casos de eu encontrar com pessoas que o ego era um pouco maior, e aí você bate com esse ego. Então, eu precisei mudar a minha estratégia de como comunicar com essa pessoa, e para eu conseguir ser ouvida naquele momento. Então, mas eu acho que mais pelo perfil de quem estava me ouvindo, né? E tem reuniões, Juliana, que assim, eu tô com meu pai, por exemplo, mas ali eu sou uma empresária, e meu pai também é um empresário. Eu gosto de contar nesse case nas palestras, que meu pai, como empresário, ele deixou eu apanhar e me resolver. Ele nunca entrou na minha frente em qualquer discussão nenhuma. Até quando eu montei as clínicas, todo mundo imagina, ela era filha do dono da consultora, ela mora num apartamento, tal, não sei o quê. Não, quando eu montei as clínicas, eu estava ali, consultório 1, 2, 3, o 4, que era a plaquinha consultório 4, mas era o quarto que eu dormia em cima da clínica. Meu pai fez isso para eu dar valor nas coisas. Então, assim, não foi, você casou, toma um apartamento aqui para você morar. Não, ali ele estava me dando princípio. Então, eu tinha que escolher, ou eu ia pagar um aluguel da clínica, ou eu ia pagar um aluguel da casa. Mas a clínica ia me dar meu pão. Meus pulos iam ser muito mais rápidos. Então, meu pai começou a me ensinar esses valores lá atrás. E quando hoje eu estou numa reunião, teve uma reunião com um fornecedor nosso, né, que ele é um pouco mais difícil, eu acho que a gente tem que se posicionar na empresa, só que você não tem o direito de invadir a parte particular da pessoa, você não tem esse direito. E naquela reunião eu precisei fazer uns embates e me posicionando, porque você tem o seu limite, a pessoa não pode passar do seu limite. E teve uma hora que eu coloquei meu limite. E essa pessoa veio como um trator no meu limite. E estava meu pai, os advogados, ninguém falou nada. E ali eu tive que me resolver.
Mas foi uma coisa que me magoou muito. Foi muito difícil. E meu pai não falou nada, não resolveu. E aí, eu brinco, né? É difícil não segurar a emoção, mas quando meu pai estava saindo da garagem da consultora, meu pai tem 80 anos, aquele cabelinho branco. Aí eu peguei no braço do meu pai e falei, pai, me magoou muito. Meu pai olhou para mim e falou assim, eu sei, filha, só que você vai fazer um favor para mim, você vai chegar na tua casa e você vai rezar. Ali ele me acolheu como filha, que era o que eu precisava, sabe? Eu não precisava de um empresário me defender. Então, eu ter esse privilégio do meu pai me acolher como filha num momento tão difícil, eu valorizo isso todos os dias, de ter meu pai ali do meu lado. Mas como pai, sabe? E aí eu cheguei em casa, eu abri um minuto de sabedoria, porque eu pego os meninos, a gente reza, que são princípios que os meus pais nos deram, né? Então a gente reza no almoço. E eu falei para os meus filhos, hoje quem vai abrir esse minuto de sabedoria sou eu, porque Deus tem uma mensagem, o vovô pediu. E quando eu abri, foi muito bonito, porque ele falava assim, por que você está se incomodando com as pessoas que falam de você? Alguma coisa assim. Depois falava, quando eles perceberem, você já vai estar muito mais longe. Continua fazendo o que você está fazendo. Então eu falo que ter essa sabedoria de aprender com as pessoas mais velhas e esses valores, hoje está se perdendo. Então, eu acho que esse caminho, Deus foi muito bom comigo. Raquel, você casou com quantos anos? Eu casei com 22, 23. Muito nova. Nova. Eu falo, mãe, como você deixou eu casar? Eu sou intensa. Amava o meu marido. Você estava saindo da faculdade? Saí da faculdade 2 anos depois, os negócios começaram a ir bem, sabia que eu tinha um marido muito trabalhador do meu lado, e nós começamos do zero, fiz meu patrimônio com as clínicas, e aí depois agora vim pra E você tem 2 filhos, né? Seu primeiro filho você teve com quantos anos? O Dudu eu tive com 30 anos, o Dudu, eu falo que o Dudu, ele me aproxima de Deus. Ele é um menino muito humilde. Os amiguinhos, ele tinha 3, 4 aninhos, falou, mãe, o que é humilde? Aí eu fui explicar por quê. Meus amigos me chamam de humilde. É um menino muito bom de coração. E eu tenho o Leozinho, que o Leozinho, ele é lindamente especial, eu brinco, que esse foi um que me mostrou que Deus existe. Ele tem uma dificuldade motora. Quando ele nasceu, ele passou com alguns problemas respiratórios e ele nasceu na segunda-feira, né? Na quarta, ele estava com uma pneumonia muito difícil. E aí os médicos do hospital falaram para mim, eu acho que teu filho não passa de hoje. E aí eu saí do hospital assim desesperada, fui para 7 Capelas e tem a Maria, né? Só que não tinha o vidro ainda. E aí foi meu maior momento de fé naquela hora, que eu peguei na mão de Maria e eu falei assim, eu entreguei meu filho para ela, né? Porque antes dele ser meu filho, ele era dela. Então eu falei assim, olha, se eu tiver a honra de poder cuidar dele aqui, você vai intervir e vai pedir para ele ficar comigo. Mas se você achar que você tem que cuidar, você pode levar. Eu acho que foi um momento de fé que mudou minha vida, assim, até para o trabalho também. Você sabe o que você tem que fazer. Você tem que tentar. Mas chega uma hora que é Deus. Então, nos meus negócios, eu acho que eu tenho muito isso, né? De vai, faz, mas tenha tranquilidade. Que as coisas acontecem, que Deus abençoa. Eu falo que, às vezes, a gente tem a questão do imediatismo, né? A gente acha que as coisas têm que acontecer da noite para o dia. E, óbvio, eu tenho também Deus sempre à frente do meu propósito, das minhas coisas e de tudo. Só que às vezes a gente briga com Deus, né? Fala, poxa, mas por que isso não aconteceu? Por que tá tão difícil? E você só vai entender isso lá na frente. Sim.
Não adianta. E uma outra coisa que eu falo muito também, Deus, ele abre as portas. Mas você tem que ir lá e abrir a porta. Não, Deus te dá a oportunidade, a porta tá ali. Ele te abre, sim, mas você tem que ir lá, às vezes, dar um empurrão, né? Te falar, ó, vamos fazer acontecer, né? E sempre acreditar, porque se a gente tem esse propósito e somos pessoas do bem. Sim. Do bem, né, Raquel? Eu falo que é certeza. isso, então... E eu acho que hoje, por exemplo, até essa outra parte, né, de palestra, que foi uma coisa sem querer que eu entrei, mas foi muito legal porque me mostra como empresária eu fui me formando, fui fazendo, e como poder ajudar as pessoas a terem uma clareza da empresa, né? Mas é exatamente isso que você está falando, você tem a clareza da empresa, você faz, só que Deus está te abençoando. Então, eu acho que, por exemplo, hoje as pessoas, esse imediatismo, eles querem. E a nova geração traz muito isso, mas né? Muito. E eu acho que é por isso que Deus me colocou nesse lugar para passar esses valores. Você olhar uma empresa, a pessoa quer sair correndo para venda, eu quero vender na internet, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que ela não está olhando que a empresa, o principal é o produto. Eu acho que você tem que ter muito comprometimento com o produto e com o cliente. Então, quando você entende isso e trazer o seu produto o melhor possível e comprometer com o cliente, não só o cliente final, é o cliente interno, são os colaboradores, são todos stakeholders que vai te fazer crescer no negócio, você ter compromisso. Meu pai chegar todo dia às 8 horas da manhã com 80 anos, é um compromisso que ele tem com os clientes. E um exemplo também, né? Um exemplo. De dar ali no sentido de quantos anos já com a empresa e trabalhando 80 anos, né? Porque eu falo que muitas vezes as pessoas falam, não vejo a hora de me aposentar, né? E você vai fazer o quê? Gente, vai fazer o que você gosta, vai continuar tocando seus negócios, as suas coisas. Sim. E eu acho que deve ser gratificante para ele olhar, né, hoje... Falar, poxa, são 40 anos, a gente tá falando só ali ainda pagando, mas imagina toda a história dele, né? Nossa! Antes de chegar ali para abrir a construtora e hoje olhar, né, então, e ver como que tem essa história do mercado, tem você junto com ele, como mulher também ali, filha ao mesmo tempo, né? Você sabe o que eu acho bonitinho, né? Meu pai, ele não gosta muito de palco, essas coisas, né? Assim, de falar muito, ele é mais quieto. E eu achei tão fofo, ele tem um orgulho, assim, ele no olhar que ele olha, você vê o orgulho. No final do ano, a gente teve um almoço com todos os incorporadores lá da Silcom, né? E aí o presidente falou, quem vai fazer o discurso hoje é a Raquel, me colocou nessa, assim, no meio. Aí eu falei, não, vamos, agradeci e tal, não sei o quê. E eu olhei, meu pai estava comendo, ele continuou comendo, o olhinho dele saiu uma lágrima de orgulho e, sabe, uma história, né, que passa. E, poxa, que abençoada eu sou de estar aqui e de ver isso, e acho que ele vê eu indo, poxa, para ele, porque a sucessão, eu brinco que é uma difícil arte da sucessão, ela não é fácil, ela é pesada, ela é difícil, mas é seu pai, né, no final, então torna aquilo doce, eu acho, é o que a gente estava comentando fora do ar, né? Você tem os dois lados, você tem o seu negócio que você construiu do zero, mas é a sua personalidade, a sua identidade, o seu conceito, tudo que você colocou ali. E agora você tem o outro lado, que é essa questão da sucessão. Sim. São, na verdade, dois lados totalmente, vamos falar, opostos, assim, em termos de negócios, né? E eu acho que isso que me complementou, assim, completou, né? Eu me vejo uma empresária mais completa, porque eu vim de 2 ramos e 2 negócios diferentes, mas 2 histórias diferentes. Uma eu fiz. A outra foi feito e eu tenho que continuar. Eu acho que eu tenho uma tranquilidade de aqui eu posso arriscar, aqui eu posso, sabe, é meu. Aqui eu tenho que manter e crescer. Então, eu consigo psicologicamente levar essas 2 coisas porque eu tô com esses 2 barcos. E isso me trouxe uma visão do negócio
você olhar os negócios mais de longe e pegar as estratégias, e eu acho que isso falta muito para o pessoal. Esse pessoal que quer as coisas imediatas, quer fazer, elas não fundamentam a empresa, e eu não falo só, olhar os KPIs, a gente está em reunião de conselho, você vê a construção civil, tem corporação, ela é muito difícil porque ela é uma empresa, mas você tem várias outras empresas que são os lançamentos, sim, os empreendimentos, que são SPEs, né, Sociedades de Propósitos Específicos, mas você não sabe a hora que você vai liberar, você depende de prefeitura, você depende de várias coisas. Então, manter essa empresa olhando tudo isso, a gente brinca que no conselho a gente fala, nossa, esse gráfico é um eletrocardiograma. Quebra-cabeça ali, né, para você encaixar e tem que dar tudo certo ali, ter a mesma comunicação, mesma coisa do mercado, né? Sim, e por exemplo, você vai lançar, a gente lançou Franca agora, um alto padrão, de casas que a gente aprovou, entrou para aprovação há 10 anos atrás. Gente, 10 anos. E o mercado muda, é isso, o meu olhar para o produto vem muito disso, porque assim, há 10 anos o produto era um, hoje o produto é outro, e eu tenho que encaixar esse outro produto dentro desse empreendimento. Então você começa um quebra-cabeça a entender e assim... Saber a oportunidade certa, porque às vezes... tá pronto ali, mas não é o momento. Exatamente. Então você tem que esperar o momento certo. E você saber isso, ter essa visão, não, agora é a hora, né? Isso. A construção te prepara para tudo isso. E as pessoas que tiverem isso pro negócio delas, entenderam e falaram assim, não, eu tenho esse produto, mas é a hora de lançar? Não é a hora de lançar. As pessoas têm um imediatismo que, não, eu vou lançar, e aí queimam um baita produto numa hora errada. Então, muitas vezes, no mundo empresarial, é falar não para algumas coisas, né? E eu acho que é importante a gente olhar de fora essa empresa. E quando a gente vê o pessoal hoje, eles querem só o resultado. Esquecem que antes de tudo tem o plantio para a colheita, né? Tem toda a preparação, né? Para você ter o resultado. E eu acho que eu sou teimosa. Eu já vi que você também é teimosa, né? Assim, quando você quer mais. Eu acho que a teimosia é uma característica que pode te levar muito longe. Então, aquilo que você falou de abrir a porta da empresa, mas você tem que fazer. Eu sou extremamente teimosa. Se eu acho que aquele negócio é bom, mas eu vou, e a primeira ideia às vezes não é a melhor, eu vou para a segunda, vou para a terceira. Então, isso me traz ter um produto muito bom. Então, todo mundo que vem me perguntar, eu estou no meu negócio, o que eu faço? Eu falo, qual que é o teu melhor produto? Às vezes as pessoas não sabem, tem uma loja lá, não sabe qual que é o melhor produto. Aí eu falo, esse é o teu melhor produto? Quanto que ele te traz de lucratividade? Qual que é a margem que ele está te trazendo? Porque às vezes, aquele produto, a margem é tão pequena que não sustenta o negócio. E a pessoa olha, porque vai fazendo e não vai olhando. Então, eu acho que nas empresas, participar de conselho é muito legal, que te treina a parar e olhar o resultado. Então, muitas vezes eu falo para a pessoa, para na tua empresa e tenha esse compromisso de olhar o resultado. Tudo bem que é uma empresa pequena, você não vai ter conselho, eu sei. Mas olha onde a pessoa é teimosa, olha como eu sou teimosa. Se a minha empresa fosse muito pequena e não tivesse, eu chamaria pessoas que eu confio e faria essa troca. Você vem numa reunião da minha empresa, cada 45 dias, e eu vou na tua empresa e pego uma pessoa de outros setores. Para ter um olhar de fora, né? Isso. Que a gente precisa, às vezes, porque às vezes, ainda mais quando a gente é uma pequena e média empresa, vamos dizer, né? Você que está em casa vai concordar, eu acredito. Mas a gente está tão envolvido em todo o processo, porque é aquilo, às vezes a gente não conseguiu sair 100% operacional ainda. Sim. Está naquela fase do crescimento, naquela fase que você está começando a estruturar. E aí é onde entra, que é extremamente importante, você parar para olhar, né? Tudo que você chegou, construiu até ali e o que realmente está te dando um resultado e que você tem que focar, ter sua energia maior, delegar corretamente e para poder trilhar esse caminho do crescimento. Perfeito. E fazer estratégia. É isso. A empresa é isso. É olhar
mensalmente ou a cada 45, no nosso caso a gente faz a cada 45 dias, e olhar as oportunidades que está acontecendo no mercado. Como eu estou em mercados diferentes, eu consigo sentir quando o mercado começa, qual classe está indo melhor, e aí a gente já vai também aqui, a gente sente, é muito legal isso, por isso que eu acho que te dá uma visão boa, né, mas eu acho que as pessoas têm que ter isso. E uma outra coisa assim que eu não me conformo, que aí eu falo da teimosia, são as pessoas que olham aonde elas são boas e não usam tudo isso, sabe? Não começam um negócio. Hoje eu vejo muita gente sonhar, mas não realizar, né? Como mudar isso? Na sua visão? Então, aí que eu acho, você tem que ter objetivo, você tem que ter estratégia para você chegar lá. Coisas simples, por exemplo, de você, o que você quer esse ano para a tua vida? E anotar o que você quer para esse ano. Quase ninguém faz. Não, ninguém faz, a maioria não faz. E você sabe, Juliana, que antes eu fazia para a parte empresarial. Há muitos anos eu faço isso. Aonde eu quero chegar, em mercado. Hoje eu estou com vários outros negócios, então eu penso nos outros negócios, aonde eu quero estar, mas hoje eu também faço para a parte de pessoal, de saúde, familiar. Porque o equilíbrio tem que estar todos os setores da sua vida, tem que estar tudo equilibrado. Então, se você focar só numa área, a outra área, uma hora, vai desmoronar, né? E esse ano, por exemplo, eu prometi que eu ia voltar a jogar tênis, e eu tô, para a saúde, eu tô jogando, porque é muito negócio, é muita coisa, é muito pesado. Então, às vezes, você chega em casa muito estressada, e meus filhos, que é a melhor parte da minha vida, não merecem isso. Então, eu precisava de uma bolinha para bater na bolinha, né? Para já tirar. Descarrega lá. Mas é isso, mas é encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Cada um. E a mulher, ela tem essa capacidade, na minha opinião, eu vejo em reuniões de conselho, ela tem a percepção de muita coisa. E ela presta atenção em muita coisa. Homem é muito objetivo só. É bom que tem um equilíbrio, né, entre homem e mulher, mas Sim. a mulher às vezes tem essa sensibilidade maior, né, de olhar, de saber, ter uma visão mulher ali, não adianta, é da gente, né, é o nosso dom, né. E como é bom, você falou uma coisa muito importante, como é bom ter um homem para trazer o objetivo, para você sempre focando no objetivo. Nossa, é esse o objetivo, você vai. Você sabe que esses dias tivemos a AgriShow em Ribeirão Preto e a gente fez algumas entrevistas na feira, e eu achei muito legal que uma produtora rural comentou com a gente nessa entrevista. E aí ela falou, isso me marcou assim, porque eu falo, cara, e é isso mesmo, é a visão que a gente tem, né? Ela falou, olha, eu me orgulho de ser a mulher do campo, de hoje já ter plantado algodão, hoje estou no plantio de café, hoje eu estou nisso, aquilo, tal. Só que sem ter o meu marido comigo, que equilibra toda a outra parte, porque eu não tenho força no braço para pegar as coisas, para fazer, e às vezes uma visão que eu tenho, ele complementa de outra forma, então talvez eu não estaria aqui, eu preciso, é um conjunto, né, uma união ali, né. Você sabe que meu terapeuta falava uma coisa, Raquel, você só voa assim, porque na tua casa você tem um homem muito estável, e você gosta da estabilidade que ele te dá. Falei, nossa, é verdade. O meu marido, por exemplo, não profissionalmente, que eu tenho muito orgulho dele profissionalmente, mas como pessoa, ele é um parceiro meu. A gente brinca que a gente é um time. Então é uma pessoa que sempre está me estimulando, sempre está, vai. E eu sei que eu vou chegar em casa, eu tenho um baita pai para os meus filhos, e um baita profissional, e um baita marido, né? Então é isso, é completar. Eu acho que os dois fazem aquilo acontecer. É isso mesmo. Ó, nós temos um quadro aqui que chama Boca no Trombone, que eu quero chamar agora. E aí, a gente separou algumas coisas que a gente vai colocar na tela e eu queria que você comentasse sobre a sua visão. Bora. Histórias que inspiram. A Bárbara Corcoran, né? Ela é fundadora de um grupo dela e é uma das principais empresas imobiliárias de Nova York. Não sei se você já ouviu falar sobre ela, né?
E deixa eu pegar mais dados. E ela é um dos principais também do programa Shark Tank, que é o modelo, né, que é americano, que hoje temos no Brasil também. E é muito reconhecida. Você se inspira, por exemplo, nela? O que você avalia ela como mulher no mercado? A história dela já fez ela chegar até lá, né? E assim, ter essas pessoas que fazem acontecer. Então, que pensam fora, né, da caixa, que isso é inspirador para todo mundo. Eu acho que a gente precisa de mais Bárbaras, assim, sabe? A gente precisa. A próxima. Vamos falar da representatividade feminina no mercado imobiliário. E você como exemplo, né, de liderança nessa área desse mercado. Então, como que sua presença influencia outras mulheres a ingressarem e se destacarem nesse setor? Você sabe que eu acho isso tão legal, assim, porque a gente faz, a gente ajuda, a gente faz acontecer sem querer nada em troca, mas as coisas vêm, né? A troca vem. Hoje, isso eu ganho meu dia, né? Tem várias mulheres que falam assim, olha, um dia eu quero estar num conselho de uma empresa, um dia eu quero estar na gerência, e olham isso, e aí você começa a ver, fala assim, poxa, é um exemplo, né? Eu não sou uma pessoa que fico me enaltecendo, eu gostava demais pela sombra. A hora que eu entendi quão importante você pode fazer diferença para as pessoas, falei, poxa, eu tenho que assumir mesmo esse lugar para as pessoas irem, né? E hoje eu acho que as mulheres querem mais. E é bacana porque isso agora você está como palestra também, né, Raquel? Então, é uma forma... Eu acho que hoje a tecnologia também, as redes sociais ajudam demais. Eu vejo que você é bem engajada nas suas, então, de responder perguntas, de falar. Mas eu acho que quando você vai para um lugar que você vai falar para várias mulheres, fisicamente ali, presencial, é um peso maior no sentido da responsabilidade, né? De você estar passando um pouco da sua experiência, da sua trajetória e inspirando outras mulheres a fazerem também essa diferença, né? Independente do setor, né? Vamos dizer que ela esteja. E você sabe, eu fui sem querer, né? Eu brinco, foi sem querer, fui convidada para uma, fui convidada para outra, mas quando você traz uma história de realização, de construção, na verdade, né? Não só no setor, mas eu construí, apesar de ter uma empresa que era da família, eu construí as minhas coisas. Eu tive uma expertise para fazer o negócio acontecer. E quando você coloca essa história para as pessoas assistirem e se inspirarem, o Will Sims, ele vai comigo nas palestras e é emocionante. A hora que acaba, as pessoas vêm e falam assim, nossa, bem emocionada, falou assim, eu não imaginava que você tinha passado por tudo isso, você me deu insights de negócios muito legais. Isso é bacana. Eu adoro isso, a pessoa fala, eu provoco a pessoa, sabe? Ela fala assim, eu tenho uma loja de doce, outro dia, eu falei assim, qual que é o teu melhor doce? Brigadeiro. Eu falei assim, o que ele é diferente dos outros? Aí a pessoa ficou pensando, falei, que ingrediente você pode pôr para ser melhor do que qualquer brigadeiro? Da pessoa falar, eu quero esse brigadeiro. Aí a pessoa ficou me olhando e falou assim, qual venda? Aonde você faz a venda do seu brigadeiro? Não, faço um digital, tal. Quantas vezes você já fez uma venda? Você deu brigadeiro para as pessoas que foram lá? Fala assim, hoje, a tarde inteira, eu vou dar brigadeiro. Se você confia tanto no seu produto, você tem que fazer um marketing desse, porque aquela experiência dele comer aquele brigadeiro, ele vai... Então, eu adoro isso, provocando, e vendo de outros setores, sabe? Uma vez um personal meu, ele falou, eu quero montar uma academia, e não sei o quê, tal. Eu falei assim, do que você é melhor? Aí ele ficou olhando. Eu falei, meu Deus, todo mundo faz corrida com você, todo mundo posta as corridas com você é um baita treinador de corrida. Ele falou, Falei, então você não tem que ir para uma academia normal, você tem que fazer uma academia com umas salas de corrida, interagindo um com o outro. Aí eu começo, né? Eu adoro isso. Aí o sangue empreendedor, né? O visionário vai embora, né? A gente vai falando e vai... Mas isso dá esses insights de negócio, é muito legal, mas quando na palestra você traz a família,
a minha base, como os meus valores que eu tive ali. E a dificuldade do meu filho. Fala, gente, eu tenho um filho que ele teve que aprender a andar. E na minha palestra eu acabo com um vídeo dele, que é um menino que lutou para estar andando, e quando ele caía, nas palestras eu me emociono também, mas ele era uma criança que caía muito mais. E a hora que ele caía, a gente se conectava no olhar, e ele falava, mamãe, eu já sei, porque eu sempre falava uma frase, só cai quem anda. Então a gente é grato que você anda. Então, filho, você caiu, tá tudo bem, levanta. Porque essa mulher de negócio foi uma mulher de pôr o filho para andar. Eu fui fazer o melhor tratamento nos Estados Unidos com ele, cirurgia nos Estados Unidos, porque eu falei, meu filho vai ter que fazer isso. Quantas mulheres são proativas? E assim, com um monte de negócio acontecendo, ali minha prioridade era meu filho. E ele é uma luz, ele é uma pessoa que te olha assim, você fala, puta, que bom, obrigada, Deus. Então, essa garra, essa força, você leva para tudo. E levar tudo isso na palestra, a pessoa volta falando, nossa, para eu ser esse empresário, eu tenho que ser esse ser humano para fazer. Fora os insights de negócio. Né? Ó, última questão do Boca no Trombone. Você que já é envolvida tanto com a sua empresa hoje e como a da família, que hoje você também está à frente. E como é que as empresas hoje, vamos pensar assim, podem fazer alguns... são atitudes, na verdade, né? Para desenvolvimento de liderança entre as mulheres, principalmente o mercado de trabalho dominado por homens. A gente está falando, vamos falar do seu setor hoje, de construção, mas a gente tem muitos setores hoje que ainda a gente tem. E é aquilo, né, Raquel, que eu sempre falo, a gente não quer ocupar o lugar do homem, a gente quer uma igualdade. Espaço, né? Exatamente isso. Eu falo que acho que o melhor estímulo, primeiro, igualdade salarial. Igualdade salarial. E um outro estímulo que eu acho que essas mulheres que chegam ali, que são muito potentes, estímulo variável, de ganho variável. Porque a mulher, ela luta, ela é mãe, ela vai lutar até o último minuto. Claro que o homem luta também, eu sei, mas é para trazer para dentro da casa dela. Então, eu acho que isso variável para a mulher é muito legal. Uma outra, esse treinamento também, investir nessas pessoas com treinamento, eu acho que é muito legal, e dar um suporte para os filhos, para a família, porque se a mulher sabe que os filhos estão bem, dá curso para filho, gente, isso eu trabalharia cada vez mais empolgada se eu soubesse que se eu atingisse tal meta, meu filho ia ter uma oportunidade de um baita curso em algum lugar. Isso, você estimula uma mulher a não parar. Você pararia? Não, jamais. Eu também não. Então, eu acho que isso é muito legal. Raquel, obrigada pela sua participação aqui no Pode Mulher. Te falei que fala um monte, né? Você viu? Mas isso é ótimo, né? Eu acho que cada mulher que senta aqui, eu falo que é muito especial. Porque é uma história de vida diferente, seus momentos de superação que todo mundo tem, né? Não adianta, às vezes quando a gente fala, às vezes as pessoas olham para outras pessoas e falam, essa daí já tá com a vida ganha, né, gente? Essa daí já tá bem e tal. E não é assim, todo mundo tem. Então, cada uma que senta aqui, eu sei exatamente de uma história, das suas superações, e compartilhar isso com outras pessoas, com outras mulheres, é gratificante. E você tem um dom, né, de entrevistar, de conversar, e isso você tem que continuar sempre, assim, levar, isso pegue como um dom mesmo que Deus está te dando, e quão rico isso é para chegar em tantas mulheres. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Obrigada. E pessoal, obrigada pela sua audiência. Ficamos por aqui toda quarta-feira, às 20 horas, canal do YouTube. Se inscreva, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Ou então ouvir a gente pelas plataformas de áudio também, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.